Sejam bem-vindos à última aula do nosso curso de Departamento Pessoal. Iniciaremos essa aula agradecendo a você que chegou até aqui e que todo o conteúdo ministrado venha fazer parte do seu conhecimento. Foram 15 aulas anteriores e esses conteúdos ministrados acreditamos que de alguma forma contribuímos para o seu conhecimento e o melhor, para o seu desenvolvimento diante daquilo que foi proposto inicialmente. Pois bem, é com grande satisfação que chegamos no nosso último conteúdo. E esse conteúdo de hoje nós vamos falar de dois assuntos que geralmente estão presentes no nosso dia a dia, como colaborador ou até mesmo como donos de empresas ou instituições que têm que chegar nesse período do final do ano e fazer esses cálculos aí, certo? Então, os assuntos que nós vamos tratar hoje são férias e 13º. Vamos ao conteúdo? Venha comigo. Primeiro, nós vamos falar sobre pagamento de férias. Os trabalhadores com registro de trabalho na CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, possuem o direito de 30 dias de descanso após os 12 meses trabalhados. Ao entrar de férias, o colaborador ele tem o direito de receber o pagamento salarial e o de gratificação de férias. O que essa gratificação nos traz? Ela corresponde a 1/3 do salário bruto. E caso o funcionário tire 30 dias de férias, isso será pago integralmente. O adiantamento é pago nos seguintes termos, tá? Quando a gente fala que esse pagamento é pago integralmente, caso o período seja sem ser fracionado. O que é fracionado? Caso o período seja fracionado, o valor é pago proporcionalmente ao período de descanso. O pagamento, nesse caso, deve ser feito sempre em até 2 dias antes do início das férias, tá? Então, pessoal, quando eu for tirar férias, qual é o período que eu vou receber por esse período de descanso? 2 dias antes do início do período das férias, tá? Isso traz em leis, em regras, tá? Nós vamos citar aqui agora para vocês alguns artigos que traz na nossa Constituição, que discorrem sobre esse assunto, tá? São os artigos 129 e 130 da CLT, tá? Que dizem o seguinte: artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Então vamos repetir? Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. O artigo 130 traz o seguinte: após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito às férias na seguinte proporção. Então vamos anotar as proporções aí, pessoal. Lá no inciso 1, 30 dias de férias diretos, que a gente diz férias no período de dias sequenciais, corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. No inciso 2 fala o seguinte: 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. Então, todos os incisos traz a quantidade dos dias, né, que nós vamos gozar de férias
e o que tem que ser feito caso houve faltas além daquele teto ali disponibilizado, tá? E o inciso 3, 18 dias corridos quando houver tido de 15 a 23 faltas. E o inciso 4, 12 dias corridos quando houver tido 24 a 32 faltas. Então, pessoal, peço para vocês aí voltar ao vídeo, no caso, e anotar todos esses incisos que está aí no artigo 130, ok? Além dos incisos, vamos ver também o que está falando o nosso artigo aí. Primeiro, é vedado descontar o período de férias as faltas do empregado ao serviço. No segundo, o período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Diante disso, nós podemos dizer, sendo assim, os funcionários que tiverem faltas injustificadas podem sofrer alteração no saldo de dias para tirar as férias. Então, pessoal, conforme os incisos que nós estudamos ali em cima e pontuamos, basicamente nós temos que aplicar diante dessas faltas conforme o teto que foi estabelecido aí no nosso artigo 130, né? Agora chegou a hora que nós queríamos que vocês ficassem um pouco mais atentos. Como calcular, considerando que esse funcionário tire 30 dias? Esse cálculo é realizado da seguinte forma. Nós vamos estar trazendo para vocês aqui do lado, passo a passo, tá? Valor das férias integrais do trabalho é igual salário bruto mais 1/3 do salário bruto, descontos de IRRF e INSS. Uma outra situação que temos aí, que nós podemos também citar aqui no nosso conteúdo, são as férias fracionadas, assim como nós informamos logo acima, né? Que são o quê? Essas férias são calculadas da seguinte forma. Vamos lá ao cálculo. Valor das férias fracionadas é igual salário bruto mais 1/3 do salário bruto dividido por 30 vezes o número de dias solicitados. Nós vamos estar constando com os mesmos descontos de IRRF e INSS proporcionais. Nesse caso, são proporcionais aos dias de férias, tá? Beleza. Agora que nós entendemos como faz o cálculo de férias integralmente e proporcionais, nós vamos falar sobre a venda das férias. Muitas vezes, lá na nossa empresa, a gente ouve um colaborador sempre falar o seguinte: quero vender minhas férias. Mas como é feito esse cálculo das vendas das férias? O colaborador, ele pode vender até 1/3 do período. Então, pessoal, frisa essa informação aí, 1/3 do período. Nesse caso, recebe o valor da remuneração que lhe seria devido nos dias correspondentes. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período de aquisição. Nós podemos também citar aqui, e ainda vale ressaltar, que, independente do motivo que constar, a decisão de vender os dias de férias cabe ao funcionário e não ao patrão. Então não é uma imposição. Isso tem que ser em livre e espontânea vontade do funcionário. Portanto, se o colaborador desejar, ele pode vender alguns dias sim. E a empresa, através desse cálculo, remunera esse colaborador por esses dias vendidos. Até aqui está claro, pessoal? Agora que está claro sobre os dias de férias e receber o abono pecuniário,
O que é um abono pecuniário? Tá? Esse nome é um pouco bem específico, pecuniário. No caso de férias coletivas, a decisão deve ser tomada em comum acordo. Então, como funciona o pagamento de férias coletivos? Eu entendo que tanto a empresa quanto o colaborador tem que estar em harmonia, com a mesma informação e os dois estarem de acordo para estar retirando essas férias de comum acordo. Da mesma forma, como ocorrem as férias individuais, as coletivas exigem pagamento de 1/3 de gratificação, que também deve ser feito 2 dias antes do início do período, como determina a lei, como nós vimos anteriormente. Caso contrário, a empresa deverá arcar com as punições. Então, pessoal, as punições são multas e algumas incidências aí que pode ocorrer caso não seja cumprida a regra e a lei, tá? Se o período de descanso for de menos de um mês, o pagamento dessas férias será proporcional ao período concedido. Ou seja, pessoal, se são, vamos colocar como exemplo aqui, dados um total de 15 dias, o valor a receber será 1/3 referente a esses 15 dias. Então, diante disso, o que significa 1/6 do salário do mês? Entenderam? Nesse sentido, nós fazemos esse cálculo quando são férias coletivas. Quando o colaborador tirar o resto das férias, deverá ser feito o pagamento dos restantes dos valores que ficar de dias em aberto aí. Correto? Agora que nós já sabemos todas essas informações referente a férias, eu preciso anotar e eu gostaria de dar sequência aqui para falar com vocês sobre o nosso próximo assunto, que é o quê? Aqui nós vamos falar sobre o 13º. 13º é algo também muito discutido quando chega o período do final do ano. Porque muitas das empresas, elas pagam no período máximo que pode ser pago naquela data. Porém, são outras informações que o colaborador também precisa estar ciente, tá? Então vamos a essas informações. O 13º salário foi instituído em 1962 e costuma ser um alívio no orçamento doméstico do trabalhador. Por quê? Nós temos aquela questão dos festejos de finais de ano, no começo do ano sempre tem aqueles custos adicionais, que são o quê? Basicamente o IPTU, a criança vai iniciar a escola, matrícula, materiais escolares, enfim, várias despesas para a gente iniciar o ano se programando. Por isso, o mais aguardado dos salários dos empregados com carteira assinada e aposentados, pensionistas e servidores que também têm direito a esse benefício é o 13º, também conhecida em alguns termos como gratificação natalina, como eu coloquei como pauta aqui. Exemplo, os festejos de finais de ano. Ele deve ser pago em 2 parcelas. Vamos entender como é essa divisão dessas parcelas. A primeira parcela, ela tem que ser paga entre 1º de fevereiro e o prazo máximo é 30 de novembro. E a segunda parcela tem até 20 de dezembro. Ou seja, muitas vezes, a maioria das empresas paga-se no último dia da primeira parcela, que é dia 30 de novembro, Mas as empresas que têm uma programação financeira, ela consegue pagar juntamente com as férias a primeira parcela aí. O cálculo do 13º, ele é feito pela divisão da remuneração integral por 12 e a multiplicação do resultado
pelo número de meses trabalhados. Outros valores de natureza salarial, como exemplo, hora extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, também entende que fazem parte desse cálculo, assim como as comissões. Tá? Diante desse fato, eu tenho que entender o seguinte: o colaborador ele passa a ter esse direito quando esse benefício do colaborador ele passa a ter esse direito depois de 15 dias iniciado de serviço. Então, pessoal, se você entrou na empresa e você passou por um período de experiência e logo após os 15 dias iniciais, você já tinha esse direito, tá? E ainda podemos citar aqui que existe a possibilidade da primeira parcela ser recebida por ocasiões das férias. Nesse caso, o colaborador deve solicitar o adiantamento por escrito ao empregador. Ou seja, só vai ser disponibilizado se o colaborador ele entender que ele prefere receber junto com as férias para fazer uma viagem ou até mesmo para usar com algum tipo de investimento, tá? E ele tem que informar isso até janeiro do respectivo ano, porque a partir de fevereiro já entra a programação financeira de custos dessa empresa aí, ok? E como ficam os pagamentos em caso de desligamento dos funcionários? Pois bem, nesse caso de demissão, antes do colaborador ter direito às férias ou do período de pagamento do 13º, nós temos que fazer uma análise. O que compreende essa análise? É para ver se esse trabalhador tem direito a receber o pagamento de férias. Mas essas férias não serão integralmente, porque, na verdade, não fechou o ciclo dos 12 meses. Então, ele vai receber férias proporcionais ao período trabalhado. Terá o acréscimo de 1/3 constitucional do 13º. Então, diante dessas informações, nós temos que entender que esse 1/3 constitucional do 13º vem de modo também proporcional. No caso de demissão por justa causa, o empregado ele perde esse direito. Ele não tem direito do 13º salário proporcional, porque ele não cumpriu alguma regra ou ele não entregou algum resultado conforme estava descrito ali no seu contrato de trabalho e as suas atribuições dentro da sua função. Então, esse colaborador ele não tem direito em nenhum desses benefícios. Ficou claro? Para fechar o conteúdo com vocês, eu vou deixar uma dica aqui, tá? É muito importante que qualquer empresa esteja atenta a esses pagamentos obrigatórios, tá? Porque isso nós podemos, através desse controle, evitar multas e problemas com a justiça. Esteja informando sobre as obrigações de fim de ano e organize o setor financeiro. Caso seja necessário, contrate uma empresa de contabilidade ou uma consultoria para auxiliar nesse trabalho. Por quê, pessoal? Com os cálculos e as regras a serem cumpridas corretamente, você terá como resultado tranquilidade e falta de dor de cabeça, porque na verdade isso é estressante. Até que você consiga resolver a situação, é uma energia que você poderia estar disponibilizando para outro setor da sua empresa, né? Na parte de estratégia e até mesmo para fazer algum outro trabalho aí, certo? Pois bem, chegamos ao final de mais um curso aqui com vocês, tá? Agradecemos sua companhia
e atenção em acompanhar e prestigiar nossas aulas. Eu, Roberto Nascimento, em nome da NASC Consultoria, trago para vocês aqui um forte abraço, coloco à disposição até um próximo curso aí recente que nós vamos estar lançando e colocando mais uma vez, vai lá na nossa plataforma Hotmart, segue o nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook e pegue a maioria de informações que vocês precisam para desenvolver um bom potencial aí e bons colaboradores e até gestores de processos. Ok? Obrigado e até o próximo curso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.